Bem-vindo ao canal O Peso do Pensar. Hoje vamos mergulhar na filosofia de Carl Jung, um dos maiores pensadores do século XX. Mas não vamos falar do Jung que os livros de psicologia resumem em algumas páginas. Vamos falar do Jung que enxergava além do comportamento, do Jung que acreditava que a sociedade moderna estava adoecendo e que, se quiséssemos sobreviver com a alma intacta, precisaríamos resgatar um segredo esquecido. Prepare-se para entender o que a maioria ignora, mas que pode mudar sua vida por completo. Carl Jung olhava para a nossa civilização moderna e via um imenso paradoxo. Quanto mais avançamos tecnologicamente, mais nos afastamos de algo fundamental, nossa própria psique. Para ele, esse era o grande segredo que a sociedade moderna tenta desesperadamente ignorar. Enquanto construímos arranha-céus, conectamos o mundo digitalmente e desvendamos os mistérios do cosmos, perdemos a conexão com as profundezas de nossa própria mente. Jung identificou essa desconexão como a raiz de um mal-estar profundo que assola nossa civilização. O que Jung descobriu após romper com Freud foi algo revolucionário. Além do inconsciente pessoal, existe uma camada mais profunda da psique, o inconsciente coletivo. Este não é formado por experiências individuais reprimidas, mas por padrões universais, herdados por toda a humanidade. O inconsciente coletivo é como um vasto oceano psíquico do qual todos bebemos. Ele contém as experiências acumuladas de nossos ancestrais, não como memórias específicas, mas como tendências fundamentais de pensamento, comportamento e percepção. Quando sonhamos com símbolos que nunca vimos antes, quando nos emocionamos com histórias e mitos de culturas distantes, ou quando sentimos uma conexão inexplicável com certos lugares ou situações, estamos experimentando manifestações do inconsciente coletivo. É aquele momento em que você vê uma imagem ou símbolo pela primeira vez e, inexplicavelmente, sente que já o conhece profundamente. Ou quando histórias de culturas totalmente diferentes parecem contar as mesmas verdades essenciais, apenas em linguagens diferentes. A sociedade moderna, com sua ênfase na individualidade radical, nos condicionou a pensar que somos seres isolados, formados apenas por nossas experiências pessoais e escolhas conscientes. O ideal contemporâneo de ser único e se destacar nos afasta da compreensão de que carregamos dentro de nós uma herança psíquica compartilhada com toda a humanidade. O culto ao novo e ao original nos faz perder a conexão com os padrões eternos que sempre estruturaram a experiência humana. A rejeição do passado e da tradição significa também a rejeição de uma sabedoria acumulada ao longo de milênios. Jung notou que quanto mais nos afastamos deste conhecimento ancestral, mais ansiosos, deprimidos e desorientados nos tornamos. Perdemos o mapa que nos conecta às experiências humanas fundamentais. E este é exatamente o segredo que o mundo moderno tenta nos fazer esquecer. Não somos apenas indivíduos isolados, mas expressões de uma consciência coletiva milenar. Este conhecimento ameaça os fundamentos da sociedade contemporânea porque desafia a ideia de que somos consumidores individuais, cujas identidades são definidas pelo que compramos, pelas carreiras que escolhemos ou pelos grupos a que pertencemos. Revela que, em níveis mais profundos, compartilhamos as mesmas estruturas psíquicas fundamentais. Quando você compreende o inconsciente coletivo, percebe que nunca está realmente sozinho em suas lutas internas. Cada conflito psíquico que você enfrenta já foi enfrentado por incontáveis gerações antes de você. E essa compreensão, essa conexão com a experiência humana universal, é precisamente o que nossa sociedade fragmentada e individualista tenta negar. Esta verdade tem sido preservada ao longo dos séculos em tradições espirituais, mitos
e rituais que nossa sociedade moderna frequentemente descarta como primitivos ou supersticiosos. Mas Jung nos mostrou que essas tradições contêm profundas verdades psicológicas expressas em linguagem simbólica. Ao reconectar-se com esse conhecimento ancestral, você começa a perceber que muitos dos problemas que considerava exclusivamente seus fazem parte da condição humana universal. E essa compreensão é o primeiro passo para uma transformação genuína. O inconsciente coletivo não é um espaço vazio ou amorfo. É habitado por padrões energéticos que Jung chamou de arquétipos, formas primordiais de experiência humana que se manifestam em todas as culturas, em todos os tempos. Os arquétipos são como personagens universais em uma peça eterna que se desenrola em nosso mundo interior. Eles aparecem em nossos sonhos, nos atraem nas histórias que amamos e moldam nossos relacionamentos, muitas vezes sem que percebamos. A sociedade moderna, com sua obsessão pelo concreto e mensurável, tem dificuldade em reconhecer a realidade desses padrões psíquicos. No entanto, eles continuam a influenciar nossas vidas, quer acreditemos neles ou não. A sombra é um dos arquétipos mais poderosos e temidos. Ela representa tudo o que negamos em nós mesmos. Impulsos, desejos e qualidades que consideramos inaceitáveis ou vergonhosos. Em uma cultura obcecada pela imagem perfeita, a sombra tornou-se quase insuportável de reconhecer. O paradoxo da sombra, como Jung descobriu, é que quanto mais tentamos negá-la, mais ela controla nossas vidas. Aquilo que reprimimos não desaparece, apenas se fortalece no inconsciente, emergindo em comportamentos compulsivos, projeções ou colapsos emocionais. Nossa sociedade moderna, com sua ênfase na positividade tóxica e na aparência de perfeição, criou gerações inteiras de pessoas desconectadas de suas próprias sombras. O resultado é um mundo onde projetamos nossos aspectos negados nos outros, criando inimigos onde poderíamos encontrar compreensão. O anima e o ânimos representam o feminino no homem e o masculino na mulher, respectivamente. Jung observou que todo homem carrega dentro de si um aspecto feminino, ânima, e toda mulher um aspecto masculino, ânimos. Estes arquétipos moldam profundamente a forma como nos relacionamos com o sexo oposto e como integramos qualidades complementares em nossa personalidade. Em uma sociedade com papéis de gênero frequentemente rígidos, muitas pessoas lutam para reconhecer e integrar esses aspectos complementares. Os homens são condicionados a reprimir sua sensibilidade, ânima, enquanto as mulheres frequentemente têm sua assertividade, ânimos, questionada ou suprimida. O resultado desse desequilíbrio é devastador. Relacionamentos disfuncionais, comunicação, falha entre os gêneros e indivíduos incompletos, que projetam nos outros aquilo que negam em si mesmos. O self representa o centro mais profundo da psique. A totalidade que transcende e inclui todos os outros arquétipos. É o potencial completo do que podemos nos tornar. Em muitas tradições religiosas, o self aparece como a imagem divina. Cristo, Buda, o mandala ou o círculo sagrado. Enquanto a sociedade contemporânea nos empurra para identidades fragmentadas e superficiais, o self nos chama para uma integração profunda, para uma totalidade que inclui todos os aspectos de quem somos, os admiráveis e os sombrios, os masculinos e os femininos, os conscientes e os inconscientes. A persona é o arquétipo da máscara social, a face que apresentamos ao mundo. Não é inerentemente negativa. Ela nos ajuda a funcionar em sociedade. O problema surge quando nos identificamos completamente com nossa persona, esquecendo quem realmente somos por trás da máscara. Em uma era de perfis cuidadosamente curados,
Em redes sociais e identidades profissionais meticulosamente construídas, o risco de confundir a persona com nossa identidade real nunca foi tão grande. Passamos tanto tempo polindo nossa imagem externa que perdemos contato com nossa verdade interior. O grande pai e a grande mãe são arquétipos que representam os princípios masculino e feminino em seu aspecto mais primordial. Eles aparecem em todas as culturas como divindades, heróis e vilões, moldando nossa compreensão das energias masculina e feminina. Estes arquétipos influenciam profundamente como nos relacionamos com autoridade, nutrição, proteção e poder. Em uma sociedade que frequentemente reduz o masculino à dominação e o feminino à submissão, perdemos a compreensão da complexidade e complementaridade dessas energias. Reconhecer os arquétipos operando em sua vida não é apenas um exercício intelectual, é uma porta para uma liberdade profunda. Quando percebemos que certos padrões de comportamento e relacionamento que considerávamos apenas nossa personalidade são, na verdade, arquétipos universais se expressando através de nós, ganhamos a capacidade de relacionar-nos com eles conscientemente. Essa consciência é o primeiro passo para transformar padrões repetitivos em escolhas autênticas. É o que nos permite deixar de ser marionetes de forças inconscientes para nos tornarmos co-criadores de nossa própria vida. A sociedade moderna valoriza a velocidade, a eficiência e os resultados imediatos. Somos bombardeados por promessas de transformação instantânea, dietas milagrosas, cursos de fim de semana que prometem revolucionar nossa carreira, aplicativos que garantem resolver nossos problemas emocionais em poucos cliques. Contra essa maré de soluções rápidas, Jung nos apresenta uma verdade incômoda: o verdadeiro desenvolvimento humano. O processo que ele chamou de individuação é lento, difícil e frequentemente doloroso. É uma jornada de vida inteira que não pode ser apressada ou simplificada. A individuação é o processo pelo qual nos tornamos indivíduos integrados e autênticos, capazes de viver em harmonia com nossa natureza mais profunda. É a jornada de reconhecimento e integração de todos os aspectos de nossa psique, incluindo aqueles que a sociedade nos ensinou a negar ou reprimir. Jung observou que este processo geralmente começa com uma crise ou colapso, um momento em que as estratégias habituais de vida deixam de funcionar. Pode ser uma depressão, uma doença física, a perda de um relacionamento ou trabalho, ou simplesmente um vazio existencial que não pode mais ser ignorado. Esses momentos de crise, que nossa sociedade trata como falhas a serem rapidamente superadas, são, na verdade, chamados para uma transformação profunda. São oportunidades para redescobrir partes esquecidas de nós mesmos e integrar aspectos fragmentados de nossa psique. A primeira fase da individuação geralmente envolve o confronto com a sombra, o reconhecimento e aceitação de aspectos negados de nossa personalidade. Este processo exige coragem, pois significa abandonar a ilusão confortável de quem pensamos ser para abraçar a complexidade do que realmente somos. Reconhecer a sombra não significa dar livre curso a impulsos destrutivos, mas sim integrá-los conscientemente em nossa personalidade. Quando aceitamos nossos aspectos sombrios, eles perdem o poder de nos controlar inconscientemente e podem ser transformados em fontes de criatividade e força. A sociedade moderna, com sua ênfase na imagem perfeita e na positividade constante, torna extremamente difícil este trabalho com a sombra. Somos ensinados a esconder ou negar nossas imperfeições, em vez de aceitá-las como partes integrantes de quem somos. O próximo estágio da individuação envolve o confronto com o anima animus, o aspecto do sexo oposto em nossa psique.
Para os homens, isso significa reconhecer e integrar qualidades tradicionalmente consideradas femininas, como a sensibilidade, a intuição e a capacidade de conexão emocional. Para as mulheres, significa abraçar qualidades masculinas, como a assertividade, o pensamento lógico e a ação no mundo. Em uma sociedade com papéis de gênero frequentemente rígidos, este estágio do processo pode ser particularmente desafiador. Homens temem ser vistos como fracos, se expressarem vulnerabilidade, enquanto mulheres temem ser rotuladas como agressivas, se assumirem posições de liderança. O objetivo final da individuação é a realização do self, a integração de todos os aspectos da psique em uma totalidade harmoniosa. Jung descreveu este estado como uma condição de equilíbrio dinâmico, não um ponto final estático. A realização do self não significa perfeição ou ausência de conflitos, mas sim a capacidade de viver em harmonia com nossa natureza mais profunda, reconhecendo e integrando continuamente novos aspectos de nossa psique à medida que emergem na consciência. Este processo de individuação não é apenas um luxo para quem tem tempo e recursos para a terapia. É uma necessidade vital para o bem-estar psicológico e espiritual. Jung acreditava que muitos dos problemas de nossa sociedade moderna derivam precisamente da recusa em empreender esta jornada interior. Quando grandes números de pessoas vivem em desconexão com sua natureza mais profunda, projetando suas sombras, não reconhecidas nos outros, o resultado é uma sociedade fragmentada, polarizada e propensa a conflitos. A cura coletiva começa com a cura individual, com cada pessoa assumindo a responsabilidade por sua própria individuação. Um dos conceitos mais revolucionários e frequentemente mal compreendidos de Jung é o princípio da sincronicidade. Na ocorrência de eventos significativamente relacionados, mas não causalmente conectados. Em outras palavras, coincidências que parecem carregadas de significado pessoal. A ciência moderna, construída sobre o princípio da causalidade, onde todo efeito tem uma causa, tem dificuldade em acomodar o fenômeno da sincronicidade. No mito, entanto, Jung, em colaboração com o físico quântico Wolfgang Pauli, propôs que a sincronicidade representa um princípio organizador tão fundamental quanto a causalidade. Você já experimentou pensar em alguém e logo em seguida receber uma ligação dessa pessoa? Ou encontrar repetidamente um número ou símbolo que parece carregado de significado pessoal? Ou ter um sonho que parece prever um evento futuro? Estas são experiências de sincronicidade que a maioria de nós já teve, mas que a mentalidade moderna nos ensina a descartar como meras coincidências. Jung observou que eventos sincrônicos tendem a ocorrer em momentos de intensa transformação psicológica, particularmente durante o processo de individuação. É como se o mundo exterior começasse a refletir o mundo interior, criando uma ponte entre matéria e psique. A sincronicidade sugere que psique e matéria não são domínios totalmente separados. Uma ideia profundamente perturbadora para a visão de mundo materialista dominante. Ela aponta para a possibilidade de que a realidade é fundamentalmente unificada em um nível mais profundo do que nossa percepção comum alcança. Nossa sociedade moderna, construída sobre a separação entre sujeito e objeto, mente e matéria, tem dificuldade em reconhecer este princípio unificador. Fomos ensinados a ver o mundo como uma máquina operando segundo leis mecânicas, não como um organismo vivo entrelaçado com nossa consciência. Jung propôs que a sincronicidade está relacionada ao que ele chamou de inconsciente absoluto, uma camada da realidade onde psique e matéria ainda não estão diferenciadas.
Este conceito tem paralelos surpreendentes com descobertas da física quântica sobre a natureza interconectada da realidade. A sincronicidade nos convida a uma nova forma de perceber o mundo, não apenas como observadores separados de uma realidade objetiva, mas como participantes em um campo significativo de interrelações. É uma perspectiva que muitas tradições espirituais e povos indígenas sempre reconheceram, mas que a sociedade tecnocientífica moderna tem sistematicamente negado. Reconhecer a sincronicidade em nossas vidas significa estar atento a padrões significativos de eventos, a mensagens que parecem vir de um nível mais profundo da realidade. Não é sobre atribuir significado mágico a coincidências triviais, mas sobre desenvolver uma sensibilidade para a rede mais ampla de significado em que estamos imersos. Jung observou que as pessoas em processo de individuação frequentemente desenvolvem uma capacidade aumentada de perceber e trabalhar com padrões sincrônicos. É como se, à medida que nos tornamos mais conscientes de nossas próprias profundezas psíquicas, também nos tornássemos mais receptivos às correntes significativas do mundo ao nosso redor. Esta perspectiva tem implicações profundas para como vivemos. Em vez de nos vermos como egos isolados, lutando contra um mundo indiferente, podemos nos reconhecer como nós em uma vasta rede de significado. Nossas decisões e ações fazem parte de um padrão maior que inclui, mas também transcende, nossa consciência individual. A sincronicidade também sugere que há momentos em que devemos confiar em nossa intuição e seguir pistas aparentemente acidentais que surgem em nosso caminho. Jung chamou isso de deixar acontecer, uma abertura para a sabedoria que emerge do inconsciente coletivo e se manifesta através de eventos sincrônicos. Em um mundo obcecado por controle e previsibilidade, esta confiança na sabedoria do acaso significativo representa uma revolução. É um convite para viver em diálogo com uma realidade mais ampla, em vez de tentar impor nossa vontade consciente sobre tudo. A sincronicidade nos lembra que o mundo é mais profundo, mais rico e mais misterioso do que nossos modelos mentais podem capturar. É um princípio que reencanta a realidade, restaurando o sentido de significado e interconexão que a visão mecanicista do mundo moderno nos roubou. Em nenhum outro aspecto a sociedade moderna se afasta tanto da sabedoria junguiana quanto em sua relação com os sonhos. Para a mentalidade contemporânea, os sonhos são meros subprodutos da atividade cerebral durante o sono. Imagens aleatórias, sem significado real. Jung, pelo contrário, reconheceu os sonhos como a principal via de comunicação entre o inconsciente e a consciência. Eles são mensagens em uma linguagem simbólica, trazendo informações vitais que nossa consciência não pode ou não quer reconhecer. O sonho é a pequena porta oculta no mais íntimo e recôndito recesso da alma, escreveu Jung. É através desta porta que as comunicações do inconsciente infinito fluem para a mente consciente limitada. Na antiguidade, em praticamente todas as culturas, os sonhos eram considerados mensagens importantes, dos deuses, dos ancestrais ou das profundezas da psique. Oráculos eram consultados, templos construídos e decisões importantes tomadas com base na sabedoria dos sonhos. Nossa sociedade moderna, em contraste, praticamente abandonou esta fonte de sabedoria. Apressados e distraídos, raramente lembramos nossos sonhos, muito menos dedicamos tempo para compreendê-los. E quando o fazemos, geralmente buscamos interpretações simplistas em dicionários de sonhos, que reduzem símbolos complexos a significados fixos. Jung propôs uma abordagem radicalmente diferente. Para ele,
Os sonhos são comunicações altamente individualizadas que devem ser compreendidas no contexto da vida específica do sonhador. Ao mesmo tempo, eles frequentemente utilizam símbolos arquetípicos do inconsciente coletivo, criando uma ponte entre o pessoal e o universal. Os sonhos frequentemente compensam atitudes unilaterais da consciência. Se estamos excessivamente racionais em nossa vida desperta, nossos sonhos podem trazer imagens de caos emocional. Se estamos presos em emoções negativas, nossos sonhos podem oferecer perspectivas mais equilibradas. Este princípio compensatório é uma das grandes descobertas de Jung sobre os sonhos. Ele sugere que os sonhos não são apenas reflexos passivos de nossos estados mentais, mas participantes ativos no processo de equilíbrio psíquico. Os sonhos também frequentemente antecipam desenvolvimentos futuros em nossa psique. Não no sentido de prever eventos externos, mas de mostrar onde nosso desenvolvimento psicológico está se dirigindo. Jung chamou isso de função prospectiva dos sonhos. Em momentos de crise ou transição, os sonhos podem trazer símbolos poderosos de transformação e renovação. Estes são frequentemente os chamados grandes sonhos, experiências oníricas, tão intensas e significativas que podem mudar o curso de uma vida. Nossa sociedade, com sua ênfase no controle consciente e na racionalidade, tem dificuldade em valorizar esta sabedoria que vem do inconsciente. Fomos ensinados a confiar apenas no pensamento lógico e na evidência empírica, descartando intuições, sensações e mensagens oníricas como irracionais. No entanto, Jung descobriu que os sonhos têm sua própria lógica. Uma lógica que, embora diferente do pensamento consciente, é igualmente válida e muitas vezes mais abrangente. Eles frequentemente revelam verdades que nossa mente consciente não está preparada para reconhecer. Trabalhar com sonhos não é apenas um exercício de curiosidade psicológica, é uma prática fundamental para o processo de individuação. Através dos sonhos, estabelecemos um diálogo vivo com o inconsciente, integrando gradualmente aspectos negados de nossa psique e expandindo nossa consciência. Jung recomendava registrar regularmente os sonhos em um diário, refletir sobre seus símbolos e emoções associadas e estar atento a padrões e temas recorrentes. Com o tempo, este trabalho estabelece uma relação mais fluida entre consciência e inconsciente, facilitando o processo de individuação. Em uma sociedade que valoriza apenas a racionalidade e a produtividade, dedicar tempo à compreensão dos sonhos pode parecer um luxo desnecessário. Mas Jung nos lembra que ignorar as mensagens do inconsciente tem um preço elevado. Não apenas para nosso bem-estar individual, mas para a saúde coletiva de nossa civilização. Os sonhos nos oferecem uma sabedoria que não pode ser encontrada nos livros, nas universidades ou na internet. É uma sabedoria que emerge das profundezas de nossa própria psique, conectando-nos simultaneamente com nossa verdade mais íntima e com a experiência humana universal. Jung foi um dos primeiros pensadores a diagnosticar claramente a crise espiritual que aflige o mundo moderno. Ele viu que, apesar de todos os avanços materiais e tecnológicos, ou talvez por causa deles, o homem moderno sofre de um profundo vazio existencial. O homem moderno não compreende o quanto seu racionalismo o afastou de seu ser mais profundo e causou-lhe danos que só se tornarão conscientes ao longo do tempo, escreveu Jung. Este racionalismo não é a verdadeira razão, mas uma forma estreita de pensamento que nega tudo o que não pode ser medido ou pesado. A sociedade moderna substituiu a experiência religiosa autêntica por dogmas vazios, por um lado, e por um materialismo estéril, por outro.
O resultado é uma cultura que perdeu contato com o sagrado, não no sentido institucional ou dogmático, mas como uma experiência direta de significado e transcendência. Jung viu a religião não como um conjunto de crenças sobre realidades sobrenaturais, mas como uma função natural da psique, a capacidade de conectar-se com algo maior que o ego individual. Esta função religiosa não desaparece com a secularização. Ela simplesmente encontra novos objetos de devoção. O resultado são religiões seculares disfarçadas, o culto ao Estado, à tecnologia, à celebridade, ao consumo ou à ideologia. Estas formas substitutas de religião não satisfazem as necessidades mais profundas da alma humana e frequentemente conduzem a extremismos perigosos. Jung observou que muitos de seus pacientes sofriam não de neuroses no sentido freudiano clássico, mas do que ele chamou de a doença da falta de sentido, um vazio existencial que não pode ser preenchido por prazeres materiais, sucesso profissional ou mesmo relacionamentos humanos. A cura para esta doença, segundo Jung, não pode vir apenas de fora, de doutrinas ou instituições. Ela deve emergir de dentro, através de um encontro direto com as dimensões mais profundas da psique. Este encontro é essencialmente uma experiência religiosa no sentido original do termo, religio ou reconexão. Jung acreditava que o cristianismo ocidental, em particular, havia se tornado excessivamente externalizado e racionalizado, perdendo contato com sua dimensão mística e transformadora. Ao mesmo tempo, ele via no interesse crescente pelo pensamento oriental, pela psicologia profunda e pela mitologia um sinal da busca da alma ocidental por uma renovação espiritual. Um aspecto central desta renovação, para Jung, era a redescoberta da imagem de Deus na psique, não como uma figura patriarcal externa, mas como o self arquetípico, o centro e a totalidade da psique. Este self não é o ego consciente, mas uma realidade mais profunda que inclui e transcende o ego. Jung viu paralelos profundos entre o processo de individuação e a busca espiritual descrita em muitas tradições religiosas. Ambos envolvem uma jornada de morte e renascimento simbólicos, um confronto com a sombra, uma integração de opostos e uma expansão da consciência além dos limites do ego. Ao mesmo tempo, Jung advertia contra o que chamou de inflação psíquica, a identificação do ego com o self ou com conteúdos arquetípicos. Esta confusão está na raiz de muitas patologias espirituais, desde o fanatismo religioso até o culto à personalidade em movimentos seculares. A verdadeira espiritualidade para Jung não consiste em escapar do mundo ou da materialidade, mas em criar uma relação consciente entre o ego e o self, entre o humano e o divino. É uma espiritualidade encarnada que honra tanto as limitações humanas quanto as possibilidades transpessoais. Em uma era de crescente polarização ideológica, Jung oferece uma visão integradora que reconhece a validade de múltiplas perspectivas. Ele nos convida a transcender as divisões entre ciência e religião, matéria e espírito, razão e intuição, reconhecendo-as como expressões de uma realidade mais abrangente. Esta visão integradora é precisamente o que nossa sociedade fragmentada mais necessita. Em um mundo dividido por guerras culturais e tribalismos de todos os tipos, a psicologia junguiana oferece um caminho para reconhecer a humanidade comum por trás das diferenças superficiais. Jung acreditava que a crise de nossa era é, em última análise, uma crise de consciência. O futuro da civilização depende de um número suficiente de indivíduos dispostos a empreender a jornada de individuação, não apenas para seu crescimento pessoal, mas como um serviço à humanidade como um todo.
No coração da visão junguiana está um paradoxo fundamental. A verdadeira totalidade não consiste na perfeição ou na eliminação de aspectos negativos, mas na integração consciente de opostos. Este princípio, que Jung chamou de união dos opostos, ou coincidentia oppositorum, representa talvez sua contribuição mais revolucionária para a psicologia moderna. Nossa sociedade contemporânea tende a pensar em termos de ou razão ou emoção, ou ciência ou espiritualidade, ou masculino ou feminino, ou luz ou sombra. Este pensamento binário nos divide internamente e cria polarizações sociais cada vez mais extremas. Jung propôs uma abordagem radicalmente diferente. Um pensamento em termos de e, que reconhece a necessidade e a validade de ambos os polos, de qualquer oposição. Para ele, a saúde psíquica não consiste em eliminar ou suprimir um dos opostos, mas em criar uma tensão criativa entre eles. Esta integração dos opostos começa com o reconhecimento da sombra, nossos aspectos negados e reprimidos. Ao invés de tentar eliminar nossa sombra, o que apenas a fortalece no inconsciente, Jung nos convida a reconhecê-la conscientemente e integrá-la em nossa personalidade total. Um homem que se identifica exclusivamente com sua racionalidade e força deve reconhecer e integrar sua vulnerabilidade e sensibilidade. Uma mulher que se identifica principalmente com seu aspecto nutriente e relacional precisa reconhecer e integrar sua assertividade e autonomia. A integração dos opostos também se aplica a nossas atitudes em relação ao mundo. Uma pessoa excessivamente extrovertida, sempre voltada para o mundo exterior, precisa desenvolver sua introversão, sua capacidade de voltar-se para dentro e conectar-se com sua vida interior. O oposto é verdadeiro para a pessoa excessivamente introvertida. O processo de individuação não consiste em eliminar tensões, mas em aprender a sustentá-las conscientemente. É na tensão criativa entre opostos que surge uma terceira coisa, uma síntese que transcende e inclui ambos os polos. Jung viu este princípio operando não apenas na psique individual, mas em toda a história da consciência humana. Cada avanço na consciência coletiva envolve o reconhecimento e a integração de opostos anteriormente separados. Este princípio tem implicações profundas para como abordamos os conflitos em nossa sociedade. Em vez de tentar eliminar uma das partes em conflito, a abordagem junguiana busca uma síntese que honre as verdades parciais contidas em ambas as posições. Em um mundo cada vez mais dividido entre nós e eles, a psicologia junguiana nos lembra que cada eles é parte de um nós maior. Nossos inimigos mais odiados frequentemente representam aspectos de nossa própria sombra coletiva, partes de nossa humanidade comum que negamos e projetamos nos outros. O trabalho de integração dos opostos não é apenas pessoal, mas também coletivo. Significa reconhecer que o outro, seja indivíduo, cultura ou nação, não é apenas um inimigo a ser derrotado, mas também um portador de verdades que nos faltam. Nossa sociedade moderna enfrenta crises sem precedentes, ambientais, sociais, políticas, espirituais. Jung sugeriria que estas crises externas refletem uma crise interna de consciência. Não podemos resolver problemas criados por uma mentalidade fragmentada usando essa mesma mentalidade. Precisamos de uma nova forma de consciência capaz de integrar os opostos. A integração dos opostos não significa compromisso medíocre ou relativismo vazio. Não é sobre diluir verdades para torná-las palatáveis. É sobre reconhecer que toda verdade parcial precisa de seu oposto para se tornar completa.
É um processo alquímico de transformação que exige coragem, humildade e persistência. Um exemplo poderoso deste princípio é a relação entre consciência e inconsciência. A mentalidade moderna supervaloriza a consciência, o pensamento racional, analítico e objetivo. Tendemos a ver o inconsciente como primitivo, irracional e até mesmo perigoso. Jung nos mostra que esta é uma visão profundamente distorcida. O inconsciente não é apenas o repositório de conteúdos reprimidos, mas também a fonte de nossa criatividade, intuição e sabedoria profunda. A verdadeira totalidade psíquica emerge quando estabelecemos uma relação fluida entre consciência e inconsciente, permitindo que cada um enriqueça e complemente o outro. Outro exemplo é a relação entre indivíduo e comunidade. Nossa cultura oscila entre um individualismo extremo, que ignora nossas necessidades de conexão e pertencimento, e formas de coletivismo que sufocam a expressão individual autêntica. Jung vislumbrou uma terceira possibilidade, uma forma de individualidade que reconhece nossa interconexão essencial, e uma forma de comunidade que honra a singularidade de cada indivíduo. Esta síntese emerge naturalmente no processo de individuação, à medida que nos tornamos mais conscientes tanto de nossa unicidade quanto de nossa participação no drama humano universal. Talvez o exemplo mais fundamental de integração dos opostos seja a relação entre matéria e espírito. A ciência moderna construiu um mundo de extraordinário poder tecnológico, ao focar exclusivamente na dimensão material da realidade. Mas este foco unilateral também nos deixou com um universo desencantado, mecânico, sem propósito e desprovido de significado intrínseco. Jung apontou que esta cisão entre matéria e espírito é relativamente recente na história humana. Durante a maior parte de nossa existência, os seres humanos viveram em um mundo onde matéria e espírito não eram domínios separados, mas aspectos diferentes de uma realidade unificada. Esta visão unificada não é um retrocesso a um misticismo pré-científico, mas um avanço para uma compreensão mais abrangente da realidade que honra tanto as descobertas da ciência quanto as verdades da experiência subjetiva humana. Ao final de sua vida, Jung escreveu sobre o que chamou de Mysterium Conjunctionis, o mistério da conjunção ou união dos opostos. Este termo, tomado emprestado da alquimia, refere-se à síntese final da consciência individual com o inconsciente coletivo, do pessoal com o universal, do humano com o divino. Esta integração não é apenas um ideal teórico, mas uma possibilidade viva para cada um de nós. Ocorre gradualmente ao longo do processo de individuação, à medida que integramos nossas sombras, reconhecemos nossos anima-ânimos e nos abrimos para a influência transformadora do Self. O caminho não é fácil. Exige que abdiquemos de nossas ilusões mais acalentadas, que enfrentemos nossos medos mais profundos, que suportemos a tensão de opostos aparentemente irreconciliáveis. Mas é o único caminho para a totalidade genuína, não uma totalidade estática e perfeita, mas uma totalidade dinâmica que abraça a vida em toda a sua contraditória plenitude. Aqui está, então, o grande segredo que a sociedade moderna ignora. A verdadeira cura, pessoal e coletiva, não vem da eliminação de um dos opostos, mas de sua integração. Não vem da fuga do sofrimento, mas de sua transformação alquímica. Não vem de seguir cegamente autoridades externas, mas de atender ao chamado interior para nos tornarmos quem verdadeiramente somos. Em um mundo à beira do colapso por causa de polarizações extremas, a visão junguiana da integração dos opostos nunca foi tão urgente e necessária.
Oferece um caminho além das divisões artificiais que dilaceram nossas sociedades, nossas comunidades e nossas próprias almas. O convite de Jung é claro. Tornar-se um indivíduo integrado é o trabalho mais importante que qualquer um de nós pode empreender, não apenas para nosso próprio bem-estar, mas para o futuro de nossa espécie e nosso planeta. É um trabalho que exige tudo de nós, mas também promete a recompensa mais preciosa: uma vida vivida em plenitude, propósito e conexão profunda. O mundo moderno pode continuar a ignorar este segredo. Pode continuar a buscar soluções externas para problemas de origem interna. Pode continuar a dividir, fragmentar e polarizar. Mas aqueles que atenderem ao chamado para a integração descobrirão uma verdade transformadora. O caminho para a totalidade está, e sempre esteve, dentro de nós. Se este conteúdo tocou algo profundo em você, não pare por aqui. No canal O Peso do Pensar, continuamos esta jornada de autoconhecimento e transformação interior. Nossos vídeos expandem estas ideias junguianas e mostram como aplicá-las no dia a dia. Inscreva-se agora no canal O Peso do Pensar. Ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo que pode mudar sua perspectiva sobre si mesmo e sobre o mundo. A sabedoria ancestral que Jung revelou está apenas a um clique de distância. Comente abaixo qual parte desta jornada junguiana mais ressoou com você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. O verdadeiro caminho para a plenitude começa agora, e cada pessoa que despertamos é uma luz a mais no mundo. O peso do pensar, porque o caminho para fora começa dentro.